Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Nós estamos mais uma noite maravilhosa de sexta-feira de oração, de prática do culto, da fé, de estudo bíblico, de crescimento em Cristo Jesus. Um dia emblemático, sexta-feira, pois é um momento em que muitos estão aí fora, na verdade, caindo na gandaia, outros estão aí metidos com rituais satânicos de bruxaria, pulando o cemitério, fazendo trabalhos pesados, envolvidos com ocultismo. Você sabe, sexta-feira é um dia da semana emblemático. As pessoas trabalham muito durante a semana e na sexta-feira muitas vezes usam esse dia para extrapolar, para afogar as mágoas. Então é uma hora propícia para nós estarmos aqui juntos, unidos em oração e em prática de fé. Então, mais uma vez, boa noite, bem-vindas. Nós temos aqui agora 3 irmãs amadas: Bispa Deise Lúcia Nogueira de Almeida, irmã Cláudia Tinoco Furtado, irmã Luciana Vilela. Deus seja louvado por essas vidas. Vamos aguardar aí o restante dos irmãos. Queremos sempre ter esse bom hábito de começar on time e assim podemos estar unidos em fé. As sextas-feiras, como falei, um dia emblemático, um dia em que muitos estão aí envolvidos com feitiçaria, com trabalhos, com bebedices, com prostituição, com mundanismo, com drogas. Na verdade, parece que os porões das trevas acabam de se escancarar ainda mais a sexta-feira, final de semana. É um momento de nós batalharmos diligentemente pela fé. É o momento de nós batalharmos diligentemente pela palavra da salvação, que esta palavra tem poder para alcançar estas vidas, tem poder para transformar os seus paradigmas, os seus ideais, transformar a sua rota de vida. Muitos estão metidos nesses caminhos porque nunca tiveram alguém para lhes ensinar um exemplo de vida. Muitos têm a sua infância marcada por desamor, por abusos, por moléstias, e se extraviaram, se perderam na vida e hoje estão por aí espraguejando contra Deus e o mundo. Mas nós estamos aqui como voz profética, como voz de Deus. Estamos aqui como povo amado de Deus para orar por este povo, orar pela nossa nação, pelo povo brasileiro, orar pelos nossos vizinhos e declarar que a boa e a graciosa mão de Deus está sobre nós para nos salvaguardar de todo este mal. Vamos combater, amados, o bom combate da fé. E outra coisa, vamos nos valer da oportunidade maravilhosa que hoje, dia 13 de agosto de 2021, ainda temos, que é a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Hoje nós estamos vivendo em nosso país o que poderíamos chamar de princípio das dores. Nós temos visto pessoas sendo criminalizadas pela opinião que têm, pessoas sendo presas por crime de opinião. E daqui a pouco isso vai chegar, pode chegar e vai chegar inevitavelmente às outras camadas da sociedade, pode chegar até nós também. Então, criminalizar a opinião de alguém, colocá-la atrás das grades por opinião, você sabe, o momento de hoje, eu quero dizer isso para a amada igreja nesta hora.
Esqueça um pouco a questão de direita ou esquerda. O momento agora é liberdade ou ditadura. É isso que está em jogo. É a sua liberdade de opinião. Você sabe de uma coisa, amado? Deixa eu lhe dizer aqui. Isto aqui é a nossa fé. Mas lá fora vão dizer, é uma opinião que tem que ser taxada como crime, como discurso de ódio, onde não poderemos mais pregar sobre família, sobre relacionamento heterossexual, sobre educação das crianças, sobre não sexualização das crianças. Não poderemos pregar contra pedofilia, não poderemos tratar pecado como pecado. Haverá um momento que vai funilar a questão e a perseguição será ainda maior. Hoje está se criminalizando opiniões. E se o povo brasileiro não se levantar, quem será o próximo? Já vimos algumas pessoas presas por isso. Na verdade, hoje teve mais uma presa por isso. Quem será o próximo? Eu? Luciano da Havan? Quem será o próximo? Vamos esperar ou vamos batalhar diligentemente pela fé? Na verdade, qual é o medo dessa gente de ter voto auditável? Qual é o medo? Você sabe, ninguém joga na Mega Sena, por exemplo, vai lá, joga na Mega Sena e vai embora. Não. Todo mundo que joga na Mega Sena quer o teu comprovante, porque essa pessoa não acredita que alguém de muita boa fé, se ela ganhar 300 milhões de dólares ou reais, alguém de boa fé vai ligar, você ganhou 300 milhões. Eu não quero contar com a boa fé, eu quero ter o meu comprovante. Por que não podemos ter comprovante de quem eu estou votando? Por que eu não posso ter o respeito de saber em quem eu voto? Então, vamos orar pela nossa nação, amados. Vamos orar por esse povo. Vamos pedir a Deus, porque a palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação rendida à mentira, uma nação rendida à corrupção, uma nação rendida à idolatria, à carnalidade, ao mundanismo, à imoralidade, à devassidão sexual. É uma nação que caminha largos passos para a infelicidade e a sua própria destruição. Oremos pela nossa nação, oremos pelas famílias, oremos pelas igrejas, para que tenhamos influência, tenhamos autoridade, tenhamos condições de influenciar, de mudar a história do nosso país, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Nós vamos colocar aqui diante de Deus a nossa lista de oração. Nós temos aqui os nossos pedidos, as famílias, e eu tenho aqui de antemão 2 agradecimentos a fazer. Primeiramente, nós temos o Rafael Chicão. Olha, amados, para a glória do Senhor Jesus, esse abençoado irmão venceu o Covid-19 e já recebeu alta, para a glória do Senhor. Uma grande vitória. Ele esteve em estado crítico, hospitalar, internado, mas graças a Deus, depois de algumas semanas aqui orando por ele, ligados os amados irmãos e muitos outros irmãos de outros lugares orando por ele, graças a Deus o irmão Chicão venceu o Covid-19, venceu a Covid-19, para a glória do Senhor. Um abraço aí para o irmão Rafael, para todos que estão em oração também. Louvado seja Deus por esta vida. E também a Elaine Cristina, ela teve alta médica e está agora em período de recuperação pós-Covid, é verdade? Pós-Covid. E um milagre, irmã Vivi está dizendo, é um milagre, é verdade, amado, um milagre. Nosso Deus intervém
com seus milagres. Nós estamos em concordância para a glória do Senhor. Então a irmã Elaine Cristina teve alta médica, ainda está naquele período de recuperação, difere de pessoa para pessoa. Tem gente que passa os 14 dias e já está bem, tem pessoas que ainda precisam de um período de convalescência maior, de tratamento. É o caso da dona Elaine Cristina, prima da irmã Geilda, membro da igreja. E nós, de toda forma, agradecemos a Deus, ela já teve alta, melhoras para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus. A irmã Yolanda Teles, nós vamos continuar em oração. A diaconisa Maria do Socorro também deu testemunho que ela teve já melhoras consideráveis. Continuando assim, poderá ir para o quarto. Assim vamos continuar orando, amada irmã, para a glória do Senhor e Salvador. Olha, o filho da dona Diva Glória Sampaio está em tratamento de câncer. Eu tive a oportunidade de falar com ele esta semana por telefone e ele disse: bispo, louvado seja Deus, agradeça por favor a todos os irmãos que estão orando pela minha mãe. A recuperação dela foi algo tremendo, algo esplendoroso, maravilhoso. Ela reagiu muito bem às medicações e ela já está muito bem agora, graças a Deus. Então, tratamento de câncer, amado. Então, a dona Diva Glória, louvado seja Deus pela recuperação desta amadinha, em nome de Jesus. E agora, amados, os nomes para a oração. Nós temos aqui o Pedro Henrique Gromovski. Ele vai passar por uma cirurgia. Os médicos estão estudando a melhor forma para fazer a cirurgia, uma cirurgia delicada. E ele ainda por cima está anêmico, é uma criança. Gente, vamos orar por esse menino, por favor. Pedro Henrique, uma criança tão carente. Nossa, misericórdia de Deus sobre essa vida. A dona Eliane, vizinha da Angélica, ela recebeu alta médica por precauções. Já é uma senhora de idade, sua permanência no hospital tornaria o risco de infecção muito maior. Então os médicos decidiram dar alta para ela. Entretanto, ainda toda cheia de paramentos médicos. Ela teve 2 AVCs, parte do corpo está paralisado, tratamento domiciliar. E a irmã Angélica Veras, também membro da igreja, profissional da área de saúde, está na casa dela agora, nesse momento, fazendo um tratamento domiciliar. O irmão Jander Naili, de Figueiredo, que teve um AVC transitório, vamos orar pela sua plena recuperação. A dona Neuza Maria, varizes do pé inflamadas e com muitas dores, vamos orar por ela, é mãe da irmã Cássia. A dona Teresa de Andrade Silva, é tia do nosso amado presbítero Jorge Andrade. Ela tem uma hérnia no abdômen inferior inguinal, sente muitas dores abdominais, tem o seu fígado inflamado, está em tratamento, vamos orar pela vida dela. O Marcos Vinícius Costa Palhares está passando por um estado depressivo, tem pressão alta, intestino funciona mal. Sabe que o intestino é extremamente importante para a saúde emocional. Vamos orar pela vida dele. A missionária Luzia, dona Luzia, ela operou o pé e esse pé está inflamando, gente. Vamos orar por ela. Ela é uma senhora diabética, problemas de visão, e agora o seu pé está inflamando pós-cirurgia. Vamos orar pela vida dela. Meu Deus, misericórdia desta missionária. Vamos enviar uma palavra de autoridade, de cura para essa amada irmã, do alto da cabeça à planta dos pés. A dona Diva Glória Sampaio, que continue em plena recuperação, em nome de Jesus, desse câncer, que está em perfeita vitória, o tratamento, graças a Deus. Olha o irmão Rômulo Beninca, esposo, considerado um tio de coração, amado e querido por todos nós,
Rômulo Beninca, amados, o estado dele ainda é grave, ok? O estado dele ainda é grave. Está comendo pela sonda, respondendo medicação, estava fazendo a hemodiálise 24 horas, diminuiu um pouco agora o período de hemodiálise, mas ainda é um estado que inspira muitos cuidados. Então, por favor, vamos orar pela vida do Rômulo, a Beninca e de toda a família. A tia Francisquinha também está com Covid, a sua filha, seu genro, e eles ainda têm uma criança recém-nascida em casa, a Estherzinha, que nós oramos tantas semanas por ela, nasceu com alguns problemas de saúde. Sabe, amado, é uma onda atrás da outra. Diz um ditado, se não me engano, do sul do Brasil, ele diz que problema nunca vem sozinho, sempre vem acompanhado de alguém. Então, tem sido uma onda de aflições, questões de saúde. Então, vamos orar por esta família tão amada. Tia Francisquinha, irmão Rômulo, nunca estiveram em outros caminhos, são servos de Deus, honrados por Deus, estão agora passando uma provação da fé. Vamos orar por esta família. A dona Yolanda Teles, Covid e princípio de AVC, está melhorando, em nome de Jesus vai continuar assim, oramos. O Adriano de Oliveira Pereira, ele é funcionário da nossa empresa amiga, digo nossa porque tenho um carinho muito pelo irmão Jorge e pelo trabalho que a Capemisa desenvolve, trabalho social no Lar Fabiano de Cristo, trabalho que cuida de milhares de crianças, idosos, centenas de famílias. É uma das grandes seguradoras que nós temos no nosso país, uma bênção, Capemisa Seguradora. O nosso presbítero sempre ora a Deus com os funcionários, sempre fala em nome de Jesus com todos os funcionários nas lives para todo o Brasil. A irmã Vivi, que está aqui, é secretária do irmão Jorge, ela pode confirmar o que eu estou falando, ela pode atestar que é verdade. Então, o irmão Jorge sempre honra o nome de Jesus nas reuniões, sempre agradece a Deus, e inclusive sempre atribui as vitórias que a empresa tem ao Senhor Jesus. Apesar de ter quase 50 anos de história de empresa, ou seja, ele foi trabalhado por Deus para estar onde está, entretanto ele tem consciência de que é Deus quem faz a obra, e assim deve ser e bem haja, amado, em nome de Jesus. Então o Adriano é funcionário dele, da empresa, e ele contraiu o Covid pela segunda vez, e está com o risco de ser entubado, amados. Vamos orar por este abençoado em nome de Jesus. A Andréia, irmãzinha querida, filha do irmão Jorge, vamos orar por ela, por fortalecimento espiritual e emocional. Nós sabemos que esse período de Covid-19 é um período difícil, tem sido difícil para todos nós, período complicado para todos nós. Você liga a programação na televisão, falta sair sangue pela televisão, não é verdade? É só notícia ruim, é muita politização, não se preocupam com vidas, só querem atacar o presidente, não estão nem aí, é a qualquer custo derrubar o governo, qualquer custo falar mal e destruir o país. Então, no meio disso tudo, Covid, morte, problema, enfim. Então vamos orar pela nossa irmã Andréia Andrade, está nesse momento recebendo orações, precisando dessas orações, em nome de Jesus, já está em perfeita vitória, para a glória do Senhor. De igual forma, a Marcela Soares, a Flávia Brandão, a Carla Giovana, o Guilherme Peixoto Fortuna, estão precisando de um milagre. Há também o André Fortuna, eu acho que eu pulei esse nome, está precisando também com Covid-19, fazendo hemodiálise, fortalecimento também. Então estas vidas, inclusive a Luísa Andrade Silva, todos esses precisando de fortalecimento emocional,
físico e espiritual. Alguns passando por um estado depressivo, como o caso da Marcela Soares, não é verdade? Nós vamos orar por essas vidas. E temos ainda o Bruno Vilela. Nós estamos orando por esse abençoado. É um chefe de família, esposo da irmã Luciana, e já está, acredito, há alguns anos desempregado, apesar de ter uma excelente formação, fala 2 línguas, mas mesmo assim não consegue emprego. Problemas financeiros atingem milhares de pessoas no nosso país, e a vida financeira toca em todas as áreas da vida, não é verdade? Então, que o irmão Bruno Vilela possa viver a graça de ter uma porta aberta sobre a sua vida financeira, empresarial, profissional, em nome de Jesus Cristo. Pai eterno e amado, depois de falar os nomes, colocar todos esses casos diante de Deus, nosso país, a situação que estamos vivendo, esse princípio das dores, Pai, em que a nossa liberdade de opinião está sendo cerceada, onde vemos tantas tragédias, Pai, contra a família, contra a nação, contra a criança, contra o direito à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir, contra a Igreja de Cristo, onde vemos a cristofobia crescendo de forma exponencial, tremenda, Pai, isso à volta de todo mundo, Pai. Nós sabemos que estamos vivendo o período de intensificação das dores, Pai. Então, nós temos agora esses 10 minutos para interceder e continuar orando, Pai, colocando toda esta questão diante do altar soberano de Deus, porque nós sabemos, Pai, que nada, absolutamente nada, poderá impedir os teus planos, os teus propósitos de serem cumpridos, de serem realizados, Pai. A tua palavra precisa correr, Pai. Sabemos toda a dificuldade econômica que o país vive, o mundo vive, e isso também as ovelhas de Jesus, isso afeta diretamente a própria igreja enquanto instituição, o que nos dificulta, Pai, parece-nos distanciar o sonho pela compra de uma igreja, pela saída do aluguel, pela evangelização em massa, parece-nos. Mas tudo isso, ó Pai, faz parte de um período difícil que estamos vivendo. Entretanto, nós cremos que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, Pai. Nós cremos que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós cremos, Pai, que a tua palavra há de alcançar o número dos eleitos de Deus espalhados pela terra. Nós cremos, ó Pai, que em todos os cantos do mundo se há de fazer ouvir a palavra do Senhor. Portanto, Paizinho amado, oramos pelas nações, pelos governos, Pai, que são inclusive investidos de autoridade por Deus, por Ti, Senhor. A Tua palavra diz aos Romanos 13 que toda autoridade é constituída por Deus. Uma vez que ela passou pelo processo devidamente legal, sem corrupção, sem engodos de Satanás, lá foi colocada ela e instituída por Deus. Precisamos orar, portanto, pelas autoridades, Pai, para que haja boa governança e o povo possa respirar melhor, aliviado, Pai. Oh, meu Deus, oramos sim, ó Pai, porque quando olhamos os números, as estatísticas, a criminalidade, quando olhamos os abusos, as moléstias, os homicídios, a cristofobia, feminicídio e tantas outras coisas mais, oh Deus, isso pode espantar o coração humano, Pai. Então nós colocamos diante de Ti, porque queremos viver a Tua promessa que diz
que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ó Deus, orando então agora pelas igrejas em geral, porque as igrejas precisam ser um reduto de moralidade, de refúgio, precisa ser um lugar de paz, de abraços, de acolhimento, ó Pai, onde nós acolhemos os débeis, as pessoas frágeis, as vítimas, acolhemos as ovelhas, Senhor, de Jesus, e assim instruímos, as fortalecemos, ó Pai, instruindo também a igreja de Jesus a denunciar o crime, a denunciar o criminoso. A justiça precisa ser feita, mesmo quando esse criminoso, ó Pai, muitas das vezes é nominalmente um cristão, ó Pai. Isso acontece às vezes dentro de instituições religiosas, acontece abuso sexual e de outras naturezas, Pai. E nós, como Igreja de Jesus, jamais poderíamos aceitar esses comportamentos. Precisamos denunciá-los, Pai. A Tua palavra diz que, como autoridades são constituídas por Deus, elas legislam, desde que não legislem contra Cristo, nós as iremos respeitar. Por isso existe um código penal que deve ser aplicado sobre toda a sociedade. A lei está acima das pessoas, Pai. Então, como Igreja de Jesus, fazemos a lei se valer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos até os presídios, vamos até as penitenciárias, vamos lá dentro exercer um papel de capelania, pregar o Evangelho, consolar essas pessoas, motivá-las a receberem a Cristo e transformarem suas vidas. E assim sendo, Senhor, a Igreja de Cristo tem um papel fundamental na ressocialização, na transformação, no estabelecimento de uma sociedade dentro da possibilidade humana justa, Pai. Dentro da possibilidade humana, sim, porque sabemos que somos pecadores, sabemos que enquanto existir mundo, haverão suspiros de injustiça. Enquanto existir mundo, existirá o pecado. Enquanto existir pecado, haverão problemas de todas as naturezas e matizes. E assim, ó Pai, o mundo caminha para a consumação dos séculos. Então, o que precisamos fazer nessa conjugação do reino de Deus e a questão do mundo que nós estamos vivendo os dias difíceis? Precisamos nos posicionar, precisamos estar claramente posicionados. Quem somos, no que cremos, qual é a nossa atitude transparente, íntegra, a nossa palavra, a nossa atitude. Precisamos de ser posicionados como crentes em Jesus. Não podemos viver, ó Pai, atrás de paredes, escondidos, como, você sabe, agentes secretos de Deus, que ninguém sabe que é cristão. Não podemos viver como camaleão na igreja, aleluia, glória a Deus, agora em casa, na vizinhança, no trabalho, na vida social. Misericórdia! É pior às vezes do que uma pessoa secular, natural, do mundo natural. Não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Assim sendo, ó Pai, colocamos diante de Deus, Pai, a Tua igreja, Teus filhos, Teu povo nesta terra, para que estejam fortalecidos espiritualmente, para que estejam fortalecidos emocionalmente, para que vivam o impacto, ó Pai, da transformação da palavra, para que vivam o impacto do poder do Evangelho, para que sejam pequenos cristos nesse mundo, para que exortem em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Influenciem, Pai,
e não sejamos jamais influenciados pelo mundo. Assim sendo, ó Pai, colocamos estas questões, estas vidas, esses nomes diante de Deus, louvando a Deus pela vida do Rafael Chicão, da Elane Cristina, que receberam alta médica, e orando a Deus pelo Pedro Henrique, pela Dona Eliane, pela Janderlane, pela Neuza Maria, pela Tereza Andrade, pelo Marcos Palhares, pela missionária Luzia, pela Dona Diva Glória Sampaio, pelo Rômulo Beninca, André Guilherme, Yolanda Teles, Adriana Oliveira, Andréia Andrade, Marcela Soares, Flávia Brandão, Carla Giovana, Guilherme Peixoto, Luísa de Andrade e Bruno Vilela. E todas as famílias que estão representadas, todas as pessoas que estão aqui agora conosco, suas famílias, todas as pessoas que estão de alguma forma nos ouvindo nesta hora, participando online ou assistindo esta live. Colocamos esses nomes, assim como o nosso governo, assim como o nosso país, assim como o nosso povo, nossos vizinhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, colocamos todas estas multidões diante do altar da graça de Deus, crendo, ó Pai, que haverá socorro bem presente para a hora de tribulação, crendo, ó Pai, que apesar dos dias estarem caminhando para a apostasia e dificuldade, Tu és o Deus soberano, Tu estás no controle da história, Tu estás no controle da igreja, e farás, Pai, com que a Tua igreja seja luz no meio das trevas, seja sal que dá tempero e sabor para este mundo, para que possamos ganhar almas para Jesus e levar adiante o reino de Deus para o louvor, para a glória de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pai, oro também pelos pastores, pelos pregadores, pelos profetas desta nação, que tenham intrepidez, Pai, que não se intimidem pelo rugido do leão, ainda que a nossa vida esteja sendo colocada na guilhotina, não importa, Deus será glorificado, quer pela vida, quer pela morte. Fortaleça, Senhor, aos Teus profetas, aos Teus pregadores, aos Teus mensageiros, para que o Evangelho, a todo custo, seja levado adiante. Em nome de Jesus oramos, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, vamos entrar agora pelo nosso Instagram, Bispo_Amado, é mais uma mídia social da igreja. Já estamos pelo YouTube, @Cristo Vive Missão, e aqui pelo Facebook, Anderson Nogueira Bispo. Abro um pequeno parênteses: se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por favor, vá até o nosso canal, @Cristo Vive Missão, se inscreva, ativa lá o sininho, ajude o nosso canal a ganhar relevância, curta os vídeos, faça um comentário para colocar os nossos vídeos top lá em cima, e assim podemos ter visualização em nome de Jesus. Quem não é visto não é lembrado, diz o ditado. Então precisamos ser vistos na comunidade das mídias sociais, para que a nossa palavra bíblica seja ouvida e almas sejam salvas. Amém? Então, por favor, vá lá, se inscreva em nome de Jesus e partilhe com outros esta palavra relevante da graça de Deus. Temos agora 30 minutos para o estudo da palavra. Vamos estudar o capítulo 7, ao finalzinho do 6, que faz a ponte para o capítulo 7 de 1 Samuel, e o tema desta noite maravilhosa: avivamento. O que é avivamento? É produzir frutos de arrependimento. Que palavra maravilhosa! As pessoas às vezes em nosso país, devido a uma teologia equivocada, associam avivamento com gritos, ficar rodopiando, pulando, imitando bichos,
tem gente que imita a águia voando, enfim, é uma série de coisas no campo social, comunitário, coletivo que acontece e se associa avivamento a essas coisas. Avivamento não é isso. Avivamento é produzir fruto de arrependimento. Isto é o começo e a força do avivamento. Abra então a sua Bíblia, 1 Samuel 6, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós outros a arca. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele somente, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram somente ao Senhor. Que esta palavra edifique e enriqueça tremendamente a vida da Igreja de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos colocar esta semente diante de Deus em oração. Pai amado, eterno e bendito, nós cremos, Pai, no valor da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que há poder no Evangelho, poder nas Escrituras, para corrigir, para educar, para transformar, para lapidar os corações, para ver em nós os caminhos impuros, trabalhá-los para que tenhamos uma vida separada, uma vida santificada, uma vida tirada deste mundo, desse mundo aion, mundo de trevas, mundo de perdições, para uma vida avivada, uma vida poderosa em Cristo Jesus, voltada de coração para o Altíssimo. Ó Deus, é isto que queremos saber, viver com profundidade, nós, a nossa casa e a nossa feliz nação, cujo Deus é o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém, amém, amém. Família amada, santos preciosos de Deus, vamos tratar esta noite, nesses próximos minutos, de um assunto extremamente importante, extremamente relevante para a Igreja de Cristo neste mundo, que precisamos esclarecer perfeitamente essa questão do avivamento. Que é o avivamento? Precisamos esclarecer perfeitamente como o avivamento se entranha, se mescla na vida de um cristão, para que não confundamos avivamento com a histeria coletiva,
para que não confundamos avivamento com heresias teológicas, para que não confundamos avivamento com qualquer coisa que a palavra de Deus não ensine como avivamento. E a palavra, portanto, que é a nossa regra de fé e prática, ela nos ensina perfeitamente o que é o arrependimento, o avivamento, a vida voltada de coração para Deus, para que então vivamos a vontade do Senhor. Todos nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, uma vez que nos convertemos, ou fomos por Deus convertidos, uma vez que conhecemos Jesus, uma vez que tivemos uma experiência com Ele, queremos viver para Ele, queremos agradá-lo de coração. E é fato que muitas das vezes as coisas do mundo nos seduzem, as coisas do mundo desviam a nossa atenção. Vivemos muitas das vezes as coisas espirituais de uma forma corriqueira, de uma forma leviana muitas vezes. Você note que no início do texto, a perícope que estamos estudando, diz que o Senhor causou o morticínio naquele povo, porque de Bet-Semes, porque eles olharam dentro da arca. O fato deles terem olhado dentro da arca nos mostra que esta foi uma atitude de simples curiosidade, uma atitude leviana. É a arca, vamos dar uma olhada lá dentro, vamos ver o que tem lá dentro. Apesar de ser amplamente sabido perante aquele povo que a arca era o símbolo da presença de Deus, a arca tinha um grupo de levitas preparados e separados para o cuidado com a arca, que havia todo um cuidado naquele contexto com aquele objeto onde simbolizava a presença, a manifestação de Deus. E a despeito disso tudo, aquele povo ultrapassou uma linha de respeito, ultrapassou uma linha de reverência ao sagrado, de ter reverência, de ter temor, ultrapassou uma linha de coração dedicado a Deus. Vamos lá, sabe, nada, não vai acontecer nada. Semelhante ao capítulo anterior, no capítulo 3, alguns capítulos anteriores, que a visão de Deus era rara, e por isso os filhos de Eli e outros não se preocupavam, viviam de qualquer maneira. A visão do Senhor é rara, o Senhor não fala mesmo, você sabe, está calado, então vamos viver mundanamente, sabe? Então esse descaso, essa linha que é ultrapassada do sagrado, sem temor, sem reverência, sem cuidados com o Senhor, isso tem causado milhares de vidas espiritualmente derrotadas, pessoas derrotadas, pessoas que têm vivido longe da vontade de Deus. Então nós vemos aí modismos no meio da igreja, pessoas que, ao invés de buscar o conhecimento, a solidez, o crescimento espiritual, preferem se valer de soluções fáceis e rápidas, como beber uma água milagrosa, usar uma fita tremenda do milagre. Você sabe, então essas coisas místicas, essas crendices que roubam a glória de Deus, é a linha que muitos dos nossos chamados irmãos evangélicos estão ultrapassando. Muitos de nós, às vezes, vivendo uma vida no automático, sem a devida consideração, amor, fidelidade à obra de Deus, vivendo uma vida espiritual morna, ou seja, longe do avivamento. Então, arrependimento e lealdade renovada para com o Senhor e as coisas de Deus são fundamentais para um relacionamento avivado, um relacionamento vivo para com Deus. Renovar a minha lealdade, renovar o arrependimento. O arrependimento não é apenas uma emoção
um choro emotivo, não é apenas isso. No último texto de hoje, vamos ver que existe um tipo de tristeza que Deus produz, que não é tristeza para a morte, é uma tristeza de comoção, coração contristado, que leva a pessoa a reavaliar os seus valores e então ser liberta de todo o mal. Então, precisamos de pensar, porque o arrependimento, ele não é apenas essa questão emotiva, mas ela é uma mudança de práticas, é uma mudança de comportamentos. Portanto, amados, vemos que o texto em Samuel apresenta o sacerdote, primeiro sacerdote, juiz nacional, Samuel, fruto de um milagre da oração de Ana, exatamente sendo usado por Deus para trazer reavivamento a Israel. O texto mostra, e nós vamos ver, que Samuel é usado para que haja reavivamento espiritual em Israel, que vem a beneficiar todos os campos da vida daquele povo. Beneficia a nação, as famílias, espiritualmente, socialmente e até politicamente. Livra aquele povo da servidão filisteia. Durante todos os dias de Samuel, no final da perícope, nos diz que nunca mais os filisteus voltaram a assolar aquele povo. Então, amados, sendo Samuel associado ao êxito militar e à segurança renovada, que fora antevista por Ana em seu cântico de gratidão. Ana, quando teve o filho Samuel e teve aquele cântico maravilhoso, ela anteviu um momento profeticamente inspirada, obviamente por Deus, que haveria livramentos, que Deus exaltaria seu povo, Deus ajudaria o seu ungido, Deus interviria de forma sobrenatural. E Samuel já é um prenúncio dessa intervenção divina, prefigurando Davi, que seria um rei ungido por ele, mostrando como definitivamente o povo de Israel, nesse quesito, teria vitória e reavivamento. Assim, amados, esse retrato positivo de Samuel, ele vem para dar continuidade ao que temos visto desde o início do livro, ou seja, continuidade ao contraste com a casa de Eli, que nos capítulos anteriores mostra um Israel sendo oprimido pelos adversários. Se no início do livro nós vemos um Israel distante do Senhor, uma vida morna espiritual, uma vida oprimida pelos adversários, uma vida que não se importava com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. Os filhos de Eli não se importavam com as ofertas do Senhor, o povo não ofertava dignamente, não havia uma dignidade para com as coisas de Deus, então havia opressão. Em contraste a isso entra Samuel, que recebe vitória. Então, esse contraste é muito bem ilustrado pelo fato de tanto a derrota quanto a vitória de Israel se darem em dois lugares com o mesmo nome, Ebenezer. Ou seja, esse contraste do tempo de derrota de Eli e o tempo de vitória de Samuel, esse contraste entre os dois tempos, ele é muito bem exemplificado, porque houveram dois lugares com o mesmo nome. O nome foi Ebenezer. E nesses dois lugares, de nome Ebenezer, num deles houve derrota, no outro deles houve vitória. Então Ebenezer se chama Pedra da Ajuda. Lembrando que até aquele lugar o Senhor estava ajudando o seu povo, lhe dando vitória e libertando das mãos do inimigo. Esse nome, portanto, é emblemático, amados irmãos. Como lhes falei, sob a liderança de Eli,
e de seus filhos, num local chamado Ebenezer, o povo de Deus foi humilhado e envergonhado. E sob a liderança de Samuel e uma vida reavivada com Deus, também no lugar chamado Ebenezer, o povo de Deus foi ajudado e recebeu grandes vitórias da parte do Senhor Deus, mostrando, amados irmãos, que mesmo sem a presença da arca, mas sob a liderança e sacerdócio de Samuel, o Senhor estava com eles e lhes dava vitória. Porque nesse segundo momento de Ebenezer, agora o momento de vitória sob a liderança de Samuel, a arca não estava presente, mas Deus estava presente. E quando Deus está presente, a vitória está presente. Quando Deus está presente, a glória de Deus se manifesta. Quando Deus está presente, Kabod, a glória de Deus retorna. Quando Deus está presente, os adversários são envergonhados. Quando Deus está presente, como lá em Caná da Galileia, o vinho acaba, Deus transforma a água em vinho. Quando Deus está presente, como os discípulos na 4h da noite, havia tempestade e eles pareciam, queriam submergir, mas quando Deus está presente, eles são salvos e guardados de toda a tempestade. Amados, a grande questão é esta: Deus está ou não presente? Aí a pessoa diz: ah, bispo, mas eu sou cristão, eu tenho o cartão da igreja, eu sou membro da igreja, eu tenho meu nome no hall de membros da igreja. Minha pergunta é, amado, o Espírito Santo de Deus está ativo, vivo, ou está apagado na sua vida? Porque de fato você pode ter se convertido um dia, de fato você pode ter confessado Jesus, de fato você pode ter recebido Jesus um dia, mas você pode estar afastado dos caminhos do Senhor, você pode estar afastado da comunhão com Deus. Há quanto tempo? Responda para si. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não vai à igreja? Há quanto tempo você não fala de Jesus? Há quanto tempo você não tem comunhão com Deus? Ora, pois, como diziam os meus também compatriotas portugueses, porque eu tenho dupla nacionalidade. Ora, pois, como está a sua vida com Deus? Não adianta, amado, ser cristão nominal e ter o cartão de membro da igreja, se você não é cristão na prática. Não adianta dizer que você é cristão, se a tua prática mostra algo diferente. É ainda pior, que você está dando mau testemunho. Então, amado, é hora de acender as chamas do Espírito. Paulo disse: não apagueis o Espírito. Foi Paulo quem falou. Então, quando Ebenezer, este lugar, pedra da ajuda, quando Ebenezer é associado a Eli, ele traz à memória derrota e humilhação. Quem sabe alguém tenha respondido às minhas inquirições dizendo assim: ah, bispo, mas certa vez eu estava na igreja, fui decepcionado por um líder e por isso eu me desviei. Amado, não foi por isso exatamente. Pense comigo, imagine agora, Jesus foi traído, não foi? Judas não traiu Jesus? Traiu. Imagina agora se Pedro, Paulo, Tiago, João, imagina se os apóstolos de Jesus dissessem assim: bom, já que Judas traiu Jesus e deu um mau testemunho, eu vou me desviar. Pronto, está aí a solução, eu vou sair da igreja. Judas traiu Jesus, envergonhou o nome de Cristo, eu vou sair da igreja, eu vou me desviar. Não, pelo contrário, Judas traiu Jesus. O mal não tira folga. Se o mal não tira folga, por que eu vou tirar um dia de folga? Se o mal não tira folga, por que eu vou tirar um dia de folga? Por que eu vou me desviar? Por quê? Então talvez você diga: ah, minha memória de Ebenezer, lugar, pedra da ajuda, igreja, eu tenho uma memória negativa, eu me desviei, eu fui para o mundo. Então, amado, você tem sua responsabilidade.
Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pare de culpar fulano, beltrano, pelo fato de você estar no mundo. Pare de culpar. Você gostou do pecado, não gostou? Você gostou de sair, não gostou? Você gostou de aproveitar as coisas do mundo, não gostou? E agora está com uma vida espiritual fria, agora está com uma vida espiritual distante do Senhor, agora não sabe como sair do pecado, que outrora era bom, mas agora está pagando com morte, agora está pagando com tristeza, agora está afastando você dos caminhos do Senhor. Uma vida espiritual morna. Então, amado, quando se lembra de Ebenezer associado a Eli, se lembra de vergonha, se lembra de humilhação. Nós temos também um pouco de Eli em nossas vidas. Nós temos também um pouco de Eli nas nossas atitudes e precisamos revê-las todas diante de Deus. Agora, quando Ebenezer é associado a Samuel, vem à memória de Israel, um povo renovado espiritualmente, um povo que viveu a intervenção milagrosa, divina e salvadora. E é esta intervenção divina, milagrosa, salvadora, eficaz, poderosa, de Ebenezer associado a Samuel, que eu quero que vivamos nós. Uma vida avivada, uma vida com a presença de Deus avivada em nós. Que vivamos de fato a prática da oração, que vivamos de fato a prática de uma vida com Deus. Então, nesse capítulo 7, vemos a continuidade do contraste entre a casa de Eli e Samuel, e vemos também a continuidade da crítica a Baal, o Deus com letra minúscula dos filisteus, o Deus mentiroso Baal. Esses capítulos fazem uma crítica a Baal, mostrando que Baal não passa de um ídolo mudo, surdo e mentiroso e que nada pode fazer por ninguém. Lembra-te, por exemplo, do cântico de Débora, que retrata o Senhor como um Deus soberano sobre a tempestade, quando ela derrotou os exércitos cananeus. Ou seja, o Senhor é soberano sobre a tempestade. Baal era considerado o Deus da tempestade. E quando Débora vence, os cananeus dizem: olha, o Senhor da tempestade não é Baal, o Senhor da tempestade é Deus. Veja que está em Juízes, por favor, um pouquinho atrás, Juízes capítulo 5, versículos 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: saindo, esse é o cântico de Débora, saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram. Olha aí, amado, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, o Deus de Israel. Então, amado, este é o Deus que faz os montes se estremecerem, esse é o Deus que domina sobre a natureza, não é Baal. Então o texto vem continuando dizendo: Deus é único, Deus é Senhor, Baal é um ídolo. Depois Ana celebra a capacidade do Senhor Deus de conceder verdadeira fertilidade, porque Baal era considerado Deus da tempestade e da fertilidade. E ela vem no seu cântico e diz: mentira, o único Deus da fertilidade é o meu Deus, é o Senhor, é Yahvé, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja-se em 1 Samuel 2, 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, Ele pesa todos os feitos na balança, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até Astério tem 7 filhos,
e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e também enriquece, Ele abaixa e também exalta. Levanta do pó do monturo, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga das extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Aleluia! Que coisa tremenda, amado, que cântico maravilhoso, que forma linda de salmodiar, de cantar e de adorar ao Senhor. Este é o coração de uma mulher avivada, este é o coração de uma mulher cujo relacionamento é avivado. Ela é usada por Deus, dando continuidade, assim como no capítulo 7, a crítica a Baal, mostrando que Baal não é ninguém, que o verdadeiro Deus que enriquece, empobrece, abaixa, exalta, traz fertilidade à que era estéril. Ele é o Deus que faz que troveja dos céus contra seus adversários, cujas mãos poderosas não podem ser impedidos por ninguém. Este é o Deus tremendo que nós servimos. Então ele faz a diferença, mostrando quem é o nosso Deus e como ele é grande e cresce, e como os deuses do mundo não são nada perante este Deus maravilhoso. Então, aqui no capítulo 7, tem o seu ponto culminante ao mostrar como o Senhor troveja contra os seus inimigos na batalha. Assim, amados irmãos, a autorrevelação do Senhor na tempestade é muito significativa no capítulo 7, pois os israelitas, em resposta à exortação de Samuel, eles lançaram fora todos os ídolos, lançaram fora toda mentira, lançaram fora todos os ídolos de Baal. Eles renovaram o seu compromisso com o Senhor. Samuel exortou e disse: se é de todo o coração que vocês se voltam para Deus, então isso não pode ficar no emocionalismo, porque quem se converte no emocionalismo, na primeira decepção há de se desconverter, na primeira perseguição há de se escandalizar, como diz a parábola do semeador. Na primeira perseguição vai fugir da igreja. Conversão não é mero emocionalismo. Há emoção, nós choramos, nos alegramos, pulamos de alegria, sorrimos, dançamos como Davi o fez na presença do Senhor, mas tem que haver profundidade no coração. Você tem que estar disposto a honrar a Deus com a tua própria vida, mas a qualquer custo. Hoje vivemos uma geração de cristão que você não pode exortar, que a pessoa já vira a cara e vai embora da igreja e acha que o pastor não paga as minhas contas, ele não tem o direito de falar desse jeito. O pastor não paga as minhas contas, ele não tem o direito. Isso é um assinte, isso é um absurdo. Ai meu Deus, e dá um monte de chilique. Vamos deixar de chilique no meio da obra de Deus. Vamos deixar de chilique no meio da igreja de Jesus. A palavra tem que ser respeitada, a exortação tem que ser acolhida. Ou você é crente bíblico, ou você não é, amado. Ou nós somos crentes de verdade, ou não somos. Essa mornidão, essa vida marromeno, pé na igreja, pé no mundo, em que eu seleciono o que eu quero ouvir e o que eu não me agrada muito, eu não quero, apesar de ser bíblico, eu não quero. É isso que tem tornado a igreja fraca, a igreja que não influencia, uma igreja morna no século 21. Veja aí o capítulo 7, versículo 2 a 4 de Samuel. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos.
Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, tirai Astarote, tirai Baal, preparai o coração ao Senhor, servi somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram somente ao Senhor. Então, amado, o Senhor, confirmando que aquela atitude dos israelitas era uma sábia decisão, Ele se revelou na tempestade, provando para os israelitas mais uma vez que é Ele o único Deus que controla a natureza, controla a tempestade, controla os trovões, controla a fertilidade da terra, e somente Ele tem a capacidade de verdadeiramente abençoar a Israel, o seu povo. Amado, não troque a tua vida abençoada em Cristo Jesus por nenhum prato de lentilha. Portanto, medite comigo neste ponto da mensagem. Para viver um relacionamento avivado com o Senhor, é preciso arrependimento e lealdade renovadas diante de Deus. Não é possível viver um relacionamento avivado se você não tem arrependimento sincero, se você não tem lealdade para com o Senhor. Você cultua outros deuses, você tem ídolos no seu coração, qualquer coisa te tira da igreja, qualquer coisa te tira dos compromissos com o Senhor. Você não tem uma vida de oração, de leitura bíblica, você é cristão de nome somente. Isso não é relacionamento avivado, isso é enganação. É hora da verdade ser pregada. As pessoas estão por aí enchendo as igrejas somente atrás da vitória, atrás da casa própria, atrás do carro do ano, amados irmãos, o nosso Deus é misericordioso, Ele abençoa seu povo. Em nome de Jesus nada nos faltará. Haverá recursos para a igreja de Jesus, para as igrejas como instituição. Eu creio nisso tudo. Mas nós não podemos reduzir o evangelho a uma pregação de barganha, a uma pregação de tesouros na terra, acumulando tesouros e tesouros e tesouros, quando o cristianismo não é acumular tesouros na terra. Cristianismo é acumular tesouros no céu. Essa é a mensagem bíblica, essa é a mensagem cristã. Então precisamos reavivar o relacionamento com o Senhor, com arrependimento e lealdade voltadas a Ele. Leia novamente o versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, preparai o coração ao Senhor, servi somente a Ele, e Ele vos livrará dos filisteus. Então, amado, se a tua volta para Deus é de todo o coração, amado, certamente Deus te livrará dos filisteus, certamente Deus te livrará da vergonha, Deus te livrará da queda. Receba em nome de Jesus. Então, a referência ao coração dos israelitas voltado totalmente para Deus enfatiza a necessidade de motivações sinceras com base para a ação. A minha base para agir precisa ter motivação sincera no coração. Essa é a dimensão interna do arrependimento. Amados, Deus está olhando o teu coração. O que adianta uma aparência religiosa? O que adianta uma aparência de religioso, de um crente religioso, se lá dentro do coração você não ama o próximo, você não ama a casa do Senhor, você não ama o Evangelho, você não respeita as coisas de Deus verdadeiramente, você não está nem aí, é uma aparência. Então a intimidade, o coração transformado, enfatiza a sinceridade de mudança, de arrependimento, de transformação do comportamento, que começa a transformação no coração. 1 Reis 8:46 diz assim a palavra, um pouquinho à frente, vamos lá. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46,
Diz assim a palavra do Senhor: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e então se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. Olha aí, meu amado. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que acolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, que deste a seus pais. Versículo 49. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão aos que o levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo, é a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno e de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto aclamarem a ti, pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio de Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Louvado seja Deus! Então ele está dizendo algo muito importante, amado. Quando normalmente buscamos mais a Deus no momento de necessidade, no momento de aflição é quando mais buscamos a Deus. Ele está dizendo: quando nesses momentos teu povo te buscar, verdadeiramente orar, se arrepender e disser: pecamos, erramos, então o Senhor ouve a oração deles, muda a vida deles, porque o teu povo é a tua herança. Então, meu amado, que haja agora de todo o coração arrependimento, que haja agora de todo o coração mudança de vidas. Então é preciso tirar para isso, que seja de todo o coração, é preciso tirar do nosso meio, amado, os deuses estranhos. Sirva somente a Deus. Um culto verdadeiro a Deus, único, que temos, não há espaço para ecumenismo, para sincretismo, para animismo, nem para politeísmo. A grande primeira confissão de fé para Israel foi esta: Shema Israel, a Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Essa é a exigência, amados, de Deus, ainda que ela seja contracultural, pois esse tipo de exclusivismo de um Deus somente único não caracterizava a religião no Antigo Oriente Próximo. E é contracultural hoje, que vivemos um relativismo, uma idolatria muito grande. Não há verdades absolutas. Deus está sendo colocado de canto em todas as esferas da sociedade. Ainda que nesse caso a palavra de Deus seja contracultural, permaneça com a palavra, honre a palavra, e assim de todo o coração, amado, Deus vai te honrar. Então este avivamento verdadeiro há de abrir as portas para o livramento. Receba, amado, livramento da vergonha, livramento da derrota, assim como Deus livrou seu povo em Ebenezer, uma vez ligado Ebenezer a Samuel, na época de Samuel, de um povo reavivado. Olha lá rapidamente, 1 Samuel 7, versículos 7 a 10. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas,
aleluia, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que ficaram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, Deus se revelou na tempestade, Deus se revelou naquele trovejar e estava mostrando tanto para os israelitas quanto para os filisteus que Baal não é nada, Baal não é ninguém, os ídolos do mundo são mentirosos e enganosos. Estava mostrando para Israel que aquela atitude de se converterem a ele, de lançarem fora os ídolos, Astarotes, Baals, Baalins, e se converterem ao Senhor de todo o coração, era uma atitude sábia, era isso que o povo precisava realmente ter vivido. Deus estava confirmando aquela atitude, trovejando sobre os filisteus e mostrando: eu sou o único Senhor. Shema Israel Adonai Eloheinu Errade, eu sou o único Senhor. Israel, eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Então, amados, eu preciso terminar nesses 2 minutos dizendo que nesse texto de Samuel 7, 7 a 10, que diz que o Senhor os aterrou, o Senhor encheu o coração dos filisteus de medo, de terror. O hebraico usa a palavra Amã, Amã, que significa confundir e desconcertar. Esse verbo associa esse livramento aqui do capítulo 7 de Samuel com os livramentos do passado, em que Deus interveio de modo sobrenatural em favor de Israel. Da mesma forma como Deus lançou terror sobre o faraó, sobre os egípcios e sobre os inimigos, dessa mesma forma, Amã, o Senhor desconcertou e gerou terror no coração dos inimigos. Assim, amado, a palavra de Deus está dizendo que o Deus único, que conquistou grandes vitórias no passado, continua vivo e ativo, conquistando grandes vitórias hoje também. Aleluia! Amado, Ele é o Deus que pode hoje te dar grandes vitórias. Ele é o Deus que pode hoje aterrar o coração dos teus inimigos com medos, terrores e intimidação. Não ore contra os teus inimigos, ore a Deus em favor da igreja de Jesus. Não ore pedindo maldição de ninguém, ore somente que os inimigos não tenham vitória e que Deus seja glorificado em todas as coisas, e Deus te honrará, amado. Então eu termino dizendo: volte-se totalmente para Deus, viva um relacionamento avivado com Deus, com verdadeiro arrependimento, com lealdade renovada ao Senhor. Renove a tua lealdade, renove a tua pureza de coração, renove a tua sinceridade para com o Senhor, renove a tua vida diante de Deus. Coloque-se diante de Deus, jogue fora os Baalins, jogue fora os Astarotes, jogue fora os Baals, jogue fora os deuses dos outros povos, jogue fora a idolatria. Não pode servir a dois senhores. Jogue fora o secularismo, o mundanismo, jogue fora as drogas, o álcool, jogue fora a mentira, jogue fora a pornografia, jogue fora a prostituição, jogue fora o adultério, jogue fora toda a mentira de Satanás. Jogue isso tudo fora e viva um relacionamento avivado com o Senhor, sabendo, amado, que Ele é o único e verdadeiro Deus, que Ele é a única fonte autêntica de vida e fertilidade, que Ele é a verdadeira segurança do seu povo, sabendo que, do ponto de vista dos exilados, lá na frente, aqueles que lá na frente foram exilados, quando eles olhavam para trás, nesse tempo em que Israel se arrependeu, o arrependimento era o tema mais importante desse capítulo, e que o povo deveria ter continuado vivendo desta forma. Então, a resposta positiva de Israel diante da exortação de Samuel fornece um paradigma de arrependimento tanto para os exilados quanto para nós, irmãos, pois eles igualmente iriam repudiar a idolatria de seus antepassados e renovar a lealdade ao Senhor. Renove, amado, renove a tua lealdade ao Senhor, repudie a idolatria, mesmo que seja experiência dos teus antepassados.
prefira honrar ao Senhor, e Deus há de tirar você de qualquer exílio, Deus há de tirar você de qualquer lugar de esquecimento, Deus há de tirar você de qualquer lugar de derrota, e há de te colocar num posicionamento vitorioso. Portanto, o obstinado povo de Deus, que outrora estava vivendo em idolatria com os deuses dos povos vizinhos, movido pelo Espírito Santo, indignado com as consequências do seu pecado, voltou para os braços do Pai, assim como o filho pródigo um dia voltou. Caindo em si, disse: levantar-me-ei, voltarei para o meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai lhe abraçou, lhe beijou, lhe restituiu a autoridade e a vida. Portanto, amado, o avivamento começa com arrependimento e motivações sinceras, envolve atitudes concretas de lançar fora toda idolatria e todo mundanismo. A essência, portanto, aqui desse capítulo é a transformação do comportamento, repudiando radicalmente a infidelidade a Deus, sendo esta atitude resultado da transformação do coração. E deves tu saber que o Novo Testamento dá ênfase a essas ações de um fruto autêntico do arrependimento. Sim, amado, não vou ler agora porque não tem mais tempo, mas você pode ler em Mateus 3,8, que Jesus disse: produzir frutos de arrependimento. Você pode ler Atos 26, 19 e 23, e você pode ler 2 Coríntios 7, 9 a 11, quando diz que o Senhor produz coração contristado, não para a morte, mas para a vida, para que haja arrependimento, mudança de vida e, por fim, a alegria do Senhor. Assim sendo, ouça: quando Israel adorava a Deus como fruto sincero do arrependimento, foram eles atacados pelos filisteus. Ou seja, eles não eram imunes ao problema. Ou seja, o arrependimento sincero não te tornará imune a dificuldades. Porém, Israel recebeu apoio divino em meio às provações, foi protegido por Deus, que do céu trovejou contra os inimigos. Assim, amado irmão eleito do Senhor, por mais que você como cristão sofra ataque dos filisteus, sofra ataque dos inimigos, vale a pena sempre estar do lado de Deus, porque Ele há de trovejar contra os inimigos, sendo o Deus salvador e protetor do seu povo. Portanto, jogue fora todos os baalins, todo o sincretismo, todo o secularismo. Você é do Senhor, viva para o Senhor, glorifique ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de voltar-se o coração para Deus. Talvez como nunca você fez na sua vida. Talvez até hoje muitas mensagens entraram por um ouvido e saíram pelo outro, e você continuou vivendo a mesma vida secularizada e distante de um compromisso sério com o Senhor. Volte, ovelha, para os braços do Pai. Não há lugar melhor do que a casa do Pai. Não há melhor lugar no mundo do que os braços do Pai. Ele é Deus que ama, Ele é Deus que cuida, Ele é Deus que sara, Ele é Deus que levanta do pó o caído, do monturo necessitado, e o assenta entre os príncipes do seu povo. Esse foi o cântico de Ana, esse foi o cântico de Débora, esse é o cântico das ovelhas, esse é o cântico daqueles que de todo o coração glorificam e adoram ao único, ao todo-poderoso, ao soberano, a Jesus, ao Senhor dos Senhores. Graça e paz, amada igreja. Uma noite abençoada, uma noite rica de misericórdia, uma noite rica, maravilhosa, cheia de amor, cheia de consolação. Que você tenha um coração reconfortado por Deus. Deus protege, Deus livra, Deus salva, Deus guarda, Deus passa conosco no meio das tempestades e intempéries da vida. Ele está sempre conosco. Graça e paz. Tenha uma noite linda, maravilhosa.
tenha o sono dos justos. Ao deitar a cabeça ao travesseiro, logo pegues no sono. Tu és ovelha, tu és amado, tu és filha, tu és precioso, tu és preciosa para Jesus. Jamais permita que qualquer coisa tire teu equilíbrio. Jamais permita que qualquer coisa tire a tua estabilidade espiritual e emocional. Você é do Senhor, você é de Deus. Teu coração esteja voltado para o Senhor, em coração e em prática, voltados totalmente para o Senhor, e viva sempre uma vida mais do que vencedora nesta terra. Eu te amo no amor do Senhor Jesus Cristo. Peço a Deus e oro ao Senhor que tu tenha dias de paz, dias de alegria, dias de delícias, dias de felicidade, anos de delícias e felicidades no Senhor. Tenha um final de semana rico em Deus, maravilhoso, cheio de graça, de misericórdia, alegria, avivamento, renovação. Você acorde de manhã e já dê um brado de vitória. Você acorde de manhã e diga: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O meu Senhor vive, Ele reina, Ele é único, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Cristo, Ele vive, Ele reina para sempre. Amém, amém, amém. Até domingo, amada igreja, às 9h20 da manhã, na Rua General Roca 340, na Tijuca, ou nas nossas mídias sociais. Graça e paz em nome de Jesus. Amém.